Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro de Reis. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Pega aí a sua Bíblia, vamos, me acompanha. Segundo Reis, capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contrator de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse ele: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis. E tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram
a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrancaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros as cercaram e a feriram. Mas, vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: Dize-me, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai,
a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o trouxe e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela lhe disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela na sua capa, cheia de coloquintidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um dos homens veio de Baal-salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei eu de pôr diante de 100 homens? E disse ele:
Dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos traz tanta clareza e tanta instrução. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a fazer o teu querer, mas não fazer do nosso jeito. Nos ensina a fazer a tua vontade e o teu querer do jeito do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ser desobedientes, ou de ter apenas uma obediência parcial, que possamos te obedecer totalmente. Levanta-nos, ó Deus, como homens e mulheres de Deus na terra. Senhor, eu te apresento cada causa impossível, cada situação que cada ouvinte, Pai, está ouvindo neste momento a tua palavra. Eu te apresento a causa deles, ó Deus. Que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.